Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Chelsea, porque a janela de transferências fechou e o clube fez um trabalho notável para vender atletas, inclusive passando de dinheiro fixo de 300 milhões de libras. E se todos alcançarem os seus bônus, é a janela de transferências com o maior valor de vendas da história do futebol. O que, obviamente, assim, deixa muita gente satisfeita, feliz. O problema é que dois jogadores não foram negociados. Eles deram ali até, como podemos dizer, tipo, uma trapaceadinha com o Chilwell, ele indo para o Estrasburgo de maneira definitiva, contrato de 2 anos. Aí o Chelsea se livra do salário dele para a Premier League, o que ajuda, né? O Chilwell acho que ganhava mais de 10 milhões de libras por ano. O problema é que, assim, tem o Zazi e o Sterling, né? E aí eu vou falar aqui de cada jogador, né? Porque o Zazi... teve ofertas por ele hoje, né? O West Ham tentou contratar, Bournemouth um tempo atrás também tentou, só que o Chelsea tentou colocar obrigação de compra, né? O Chelsea queria que, assim, se livrar do Zazi. Olha que, pelo que tava falando, 15 milhões de libras. O Chelsea pagou 40 no cidadão, estavam dispostos a assumir um prejuízo grande, mas não conseguiram chegar em um acordo de transferência. Lembrando, né, toda a janela que foi fechada, só na Europa. As janelas asiáticas estão abertas. As asiáticas também contam a Turquia, apesar da Turquia jogar na Champions, na UEFA, boa parte da Turquia fica na Ásia, né? E assim, Besiktas, talvez Galatasaray, Fenerbahçe, talvez se interessem pelos jogadores, mas ainda assim tem que ver qual é a vontade deles de ir pelo menos pro futebol turco, que ainda permite Champions League, Europa League, etc. Então não é um fim de futebol europeu caso eles vão para lá. Tem a Major League Soccer, futebol dos Estados Unidos, e tem, é claro, a Arábia Saudita, né? E eu vou olhar assim pro Zazi e eu penso, talvez haja um espaço para ele no Besiktas ou no Fenerbahçe. Eu não duvido que clubes turcos olhem pro Zazi com bons olhos. A questão é se o Zazi olha para a Turquia com bons olhos, né? Então, essa é a situação que não quer, assim, parar. Mas houve interesse pelo atleta. Ele ainda é um zagueiro que lesiona pouco, é muito forte fisicamente, pode vencer duelos aéreos. O grande problema do Zazi é quando ele tem que se mexer. Parece até piada, mas não é. Porque o Zazi, em termos de um zagueiro de imposição, teve uns jogos ali quando o Chelsea jogava em bloco baixo, quando estava com o Pochettino, que era contra o City, só se defender e sair em contra-ataque. O Zazi conseguiu vencer os duelos contra o Haaland, contra quase todo mundo do City. Ele era muito forte fisicamente, sobrava no jogo aéreo. Ali era legal ter ele, né? Mas na hora que o time tinha que ir pro ataque, né? Aí o zagueiro tinha que subir, ou ele era desafiado na corrida ou na agilidade. Meu amigo, aí é um negócio cruel, né? Talvez numa liga menor ele consiga vencer esse tipo de duelo alguma vez ou outra, mas, por exemplo, no Aston Villa, o Unai Emery tentou fazer dele lateral, uma coisa que o Pochettino também fez, né? E não deu certo, né? Então, é um zagueiro que tem bastante limitação por não ser rápido, por não ser ágil, por não ter uma melhor leitura de drible dos adversários. Por isso que não houve uma procura muito grande dele. E a verdade é que ele acabou querendo ir para o Mônaco, mas o Chelsea não tinha mais espaço de empréstimo para o exterior. Aí a gente chega no Sterling, né? Porque, olha, acho que ele tá com 30 anos de idade agora. Ninguém quis contratar o Sterling. Não houve nenhuma proposta. É tipo, nada, nenhuma negociação. Só teve interesse. Ah, o Fulham está interessado. O West Ham está interessado, mas nada. A gente não viu nenhuma ação. Em 3 meses de janela. A janela abriu em junho, teve julho e teve agosto. Nada. Absolutamente nada pelo Sterling. Porque assim, lá no Arsenal, ele na temporada passada jogou quase a temporada inteira com o Pochettino, teve números ruins. Aí o Arteta falou, é o sistema que tá dando errado. O Sterling, no meu sistema, ele vai jogar bem. Jogou pior. Aí, o cara passa aquele período de empréstimo no Arsenal, um ponto que ele é descredibilizado, que ao invés de jogar no ataque a reposição lá pro Havertz, Gabriel Jesus, ele, colocaram um volante, o Merino, e o Merino marcou mais gols do que ele. Então assim, esse período no Arsenal foi péssimo pro Sterling. Mas para piorar, ele vem pro Chelsea de novo, e nada sai para ele. Ele tem um salário muito grande que, pelo visto, ele não quer abrir mão, 325 mil libras. E assim, quem deu a ideia de pagar esse dinheiro todo ao Sterling, meu amigo, tinha que ser demitido. Sério, eu não sei se ele ainda está empregado no Chelsea, se tiver, tem que ser demitido, porque é uma bomba de salário. Mas aí, para deixar tudo mais especial, o Sterling não quer ir para a Arábia Saudita, ele não quer ir para os Estados Unidos e não quer ir para a Turquia. E eu acho que ele não entendeu o momento da carreira dele, de que assim, o Sterling antigo, que chegou até em alguns momentos participava mais de 50 gols em uma temporada, que assim, Sterling já teve o momento dele como um dos melhores jogadores do mundo, respeito por isso, mas
esse momento acabou. O Sterling é mais o jogador que a gente viu nas últimas 2 temporadas. Em um nível muito baixo. É muito baixo mesmo, né? 3 temporadas, porque a primeira dele pelo Chelsea também foi horrorosa. E assim, um jogador que vai pro Chelsea que já estava perdendo espaço com o Guardiola, achou que poderia provar o Guardiola errado no Chelsea, não sei, né? Tipo, tava indo trabalhar com o Tuchel, acreditou que poderia viver lá o melhor futebol dele. Mas a verdade é que a vantagem do Sterling era muito baseada na explosão física. Ele era muito rápido, difícil de marcar na época. Não era porque ele era tecnicamente refinado. A gente vê que ele não é. E assim, o Sterling tá aí, né? Tipo, não, a minha pergunta é, ele vai querer ficar parado? Ele não vai querer nem ir emprestado para a Turquia? Porque eu falei, na Turquia, quem sabe lá não haja o interesse do Fenerbahçe, não haja o interesse do Besiktas. Eles, obviamente, teriam interessados em contratar o Sterling, porque aquele negócio, é um jogador que já teve muita fama anteriormente, né? Eu não sei se alguém faz campanha pelo Sterling como fizeram, por exemplo, pelo Sancho. Mas a verdade é que o Sterling está numa situação, ele não vai ser usado pelo Chelsea. Já tem Gittens, já tem Garnacho, se precisarem usar alguém, vão recorrer à base. Então, assim, o Sterling ele vai ficar ali só ganhando dinheiro, 325 mil libras por semana, mas ele vai reduzir a carreira dele a esse ponto, porque eu acho isso pior do que não recusar ir para a Arábia Saudita, sabe por quê? Porque lá você vai ganhar mais dinheiro e vai estar jogando. Eu acho isso ridículo, entende? O cara não aceitar ir para a Arábia Saudita ou para a Turquia, porque lá ele vai estar jogando, ele acha que está fazendo bem a carreira dele, ele vai conseguir uma saída assim. Se seu objetivo é ganhar um salário gordo, vai logo para a Arábia Saudita. Se o seu objetivo é jogar, vai para a Turquia. Aceite. Assim, ele deixou claro, eu quero continuar na Inglaterra e em Londres, né? O Chelsea não fechou a porta, colocou a placa de à venda por esse Maréia. E ninguém foi atrás. Não foi Tottenham, o Tottenham queria o Savinho, o Tottenham queria o Xavi Simons, queria o Kudus, conseguiu 2 dos 3. O Tottenham chegou a pensar em Rafael Leão, eles pensaram grande, eles não pensaram em Sterling. O West Ham tá lá no fundo do poço nessa tabela. Conseguiu até uma bela vitória agora na última rodada, mas assim, tá numa situação complicada. Eles não quiserem ir atrás do Sterling, eles estavam em dificuldades, nem assim, a gente tá em dificuldades, né? Vamos imaginar, os diretores de futebol fumando assim, né? Ah, a gente tá em dificuldade, quem será que a gente vai contratar nessa janela, né? A Sterling, né? Aí o cara joga o cara da janela igual no meme, porque... E aí o cara ia estar certo, não é só um meme, né? Porque eles não viram no Sterling a capacidade de ajudar. O Crystal Palace, tá lá o cara, a gente perdeu o Eze, né? Perdeu o Olise, ao tempo atrás perdeu o Zaha, quem que a gente vai contratar? Ah, o Sterling? Ninguém fez esse questionamento, ninguém quis contratar Sterling em Londres, nem o Brentford. O Fulham foi o que manifestou interesse. Mas sabe o que é engraçado do Fulham nesse último dia de janela? Eles poderiam ter atrás do Sterling, mas eles fizeram questionamento pelo Tariq George, um garoto de 19 anos, que quase não tem gols no profissional direito, marcou um gol contra o Fulham, obviamente, mas assim, olharam para ele e falou, é melhor colocar dinheiro aqui, o salário é barato e o jogador tem potencial de entregar mais. Então assim, é horrível que a carreira do cara chegue a um ponto desse, de um declínio tão acelerado e rápido, mas o pior de tudo é não aceitar que, tipo assim, bons tempos às vezes ficam para trás. Não que a gente queira que aconteça isso, mas assim, todo atleta tá, assim, aberto a sofrer um tipo de problema com isso na carreira, de declínio. Alguns vêm mais tarde, outros mais cedo. E a verdade é que o Sterling está em um grande declínio técnico, grande declínio físico e não aceitou isso. E a verdade é, há mercado para ele ganhar dinheiro na Arábia Saudita ou para continuar jogando na Turquia. Até mesmo nos Estados Unidos. Se ele recusa isso, ele vai fazer algo pior com a carreira dele. Viver de sugar o salário de um clube que resolveu acreditar nele, pro bem ou pro mal, o Chelsea acreditou nele. E ele vai ficar na zona de conforto dele fazendo o quê? Treinando e não jogando? Aí ele vai reclamar do Chelsea depois? O Chelsea ofereceu a porta de saída para ir para um lugar onde você poderia receber mais dinheiro ou poderia jogar, por exemplo, na Turquia. Ah, mas e na Premier League? Ninguém te quis. Vai ter que aceitar isso. Né? Para mim é deprimente o estado que o Sterling chegou e agora cabe a ele também aceitar uma saída do movimento. Vai ficar só parado? Então... Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.